Tema de hoje, esgotamento. Eu começo lembrando de uma coisa não muito boa. Ontem eu fui a um funeral, faleceu uma prima muito querida, mais nova do que eu. Uma aneurisma cerebral, imagina uma mãe em casa com os filhos, desmaia, vai para o hospital e está morta. E me dirigi até aquele momento, teve um culto fúnebre na primeira igreja batista ali da Penha, igreja lindíssima. E houve um momento que para mim foi muito marcante, mas muito mesmo. Até porque 99,9%, se não 100%, com exceção desse, de funerais em que vou, eu estou lá para fazer o culto fúnebre. Então, você tem toda aquela preocupação pastoral sobre a reunião. E nessa eu não estava assim. Nessa eu fui apenas como um parente para participar daquele momento. E houve um momento muito elegante por parte do pastor, que deu uma palavra maravilhosa e confortadora para a família, onde todos estavam assim sentados e ele reuniu a família em torno ali do caixão. E era um momento para chorar juntos, mas nada. Fiquei impressionado com a elegância do momento, porque alguns funerais, entenda bem, são feios de se ver. Desespero, gente que se escabela, não é? Alguns chegam a ser cômico, né? Me leva junto, quer pular dentro do caixão. Esse caso era elegante, era bonito, era reverente. Havia dor no coração, filhas pequenas, pré-adolescentes ainda, abraçadas ali com o pai. Eram muito carinhosos entre si. No relacionamento conjugal. E naquele momento de muita dor ali da família, percebia isso, e era impossível não chorar vendo uma cena como aquela. Eu refleti muito sobre a vida naquele momento. Era um momento de reverência e pensamento sobre a brevidade da vida. Como a vida passa tão rápido para todos nós. O caso é que alguns de nós não estamos percebendo que estamos abreviando a nossa vida. Há momentos como esse que é acidental, a vida foi abreviada. Outros casos, somos nós mesmos quem estamos abreviando a nossa vida. Eu li uma reportagem sobre um executivo do mercado financeiro, que ele percebeu, ele era um homem de muito sucesso, e ele percebeu que ele iria morrer cedo se ele não mudasse seu estilo de vida. Imagina o homem, no auge da carreira, ama sua família, morava no lugar dos seus sonhos, e morrer. Ele percebeu que se ele não mudasse o seu estilo de vida, iria morrer logo. Ele não tinha como mudar o seu ramo de trabalho. Financeiramente, embora estava num momento de sucesso, não havia possibilidades para ele de simplesmente, não, vou parar tudo e vou abrir uma lojinha. Não tinha condições, não era o ramo dele, também não seria a realização dele, já que ele gostava da profissão dele. Então, o que ele fez? Ele começou a reduzir a sua carga de trabalho. Uma das coisas que ele diz é que ele começou a eleger o que realmente era importante, que não poderia deixar de fazer de maneira alguma, mas as demais coisas ele devagarinho foi deixando. Ele levou 1 ano para fazer toda essa mudança na vida dele, mas fez. Ele começou a fazer academia, começou a arrumar tempo também para fazer caminhadas. E aí, frase dele, fui me dando conta de como aquilo era bom. Ele chegava a trabalhar de 14 a 15 horas por dia.
E o objetivo dele era sempre crescer mais e ganhar mais dinheiro. Mas ele disse assim, na verdade, a gente não se dá conta de que está estressado. A gente se sente cansado, com pouca disposição para fazer as coisas e muito sobrecarregado. E a sobrecarga é terrível, dizia ele. Até pouco tempo, nem ele se imaginava, por exemplo, passeando num parque no meio da tarde na semana. Muito menos ele conseguiria se imaginar sentar para conversar com alguém ou sair para almoçar com alguém que ele queria, e não alguma coisa simplesmente pré-agendada do seu trabalho. Segundo ele, a sua vida melhorou e melhorou muito. Não apenas a saúde, o seu bem-estar, mas ele diz, uma das melhores mudanças que eu tive na minha vida foi meu relacionamento familiar. Ele mudou. Hoje muitas pessoas estão com esse estresse do trabalho, e isso tem um nome hoje em dia, que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico cuja principal característica é esse estado de tensão emocional, esse estresse crônico que são provocados por condições de trabalho, sejam físicas, sejam emocionais, psicológicas, que são bem desgastantes. A síndrome ela se manifesta especialmente em pessoas cuja a profissão exige um envolvimento interpessoal intenso e indireto, intenso e direto. Principalmente em pessoas que lidam com gente, ou que, ainda que lida com máquinas, mas há uma cobrança de gente aqui direto com ela. Alguns dos sintomas desta síndrome, não confunda com estresse, ela é mais do que o estresse. Aqui uma lista delas, olha só. Aliás, eu devolvo para você, veja se você se encaixa em algumas delas. Fadiga crônica, ou seja, exaustão, cansaço, um senso de estar fisicamente esgotado, mesmo que você tenha dormido e tudo mais, você parece que acorda já cansado. Um outro, raiva daqueles que te dão ordem. Interessante essa. A pessoa que te dá ordem, você tem bronca dela. Cinismo, negativismo e irritabilidade constante. Sensação de estar sendo sufocado. Se explode facilmente diante de coisas aparentemente inconsequentes. Dores de cabeça constante, distúrbio gastrointestinal, perda de peso ou ganho de peso repentino, sonolência e depressão, perda de fôlego, tem uma aqui, desconfiado de tudo e a sensação de desespero. Pesquisando, eu vi que o tratamento clínico disso inclui a psicoterapia e também até antidepressivos. E sempre, como eu costumo dizer aqui na Carisma, eu não sou profissional da área, portanto, eu sempre recomendo que se você se manifesta pelo menos 2, 3, 4 desses sintomas, procure um bom profissional, você precisa de um auxílio de um bom profissional. Mas como pastor, é minha função buscar também outras situações alternativas complementares ao seu tratamento, que tem a ver com a fé, com a sabedoria e com o cuidado pessoal, e isso a Bíblia Sagrada tem bastante. Porque, inclusive, baseado em recomendações de especialistas da área, dentre eles, por exemplo, um bem conhecido como Dr. Drauzio Varela, que fala bastante na televisão, muita gente conhece, ele mostra que mesmo esta síndrome, ela pode ser vencida sem tratamento químico algum, quando você passa a se dedicar a praticar exercícios físicos de modo regular, ou se você aprende algumas técnicas de relaxamento. Isso pode ajudar muito você a controlar esses sintomas. Então, não use a sua falta de tempo como desculpa para não praticar exercício físico ou para não desfrutar momentos de descontração e lazer.
É como panela de pressão, meu querido. Está ali, puxando, fazendo pressão. Tem hora que você precisa puxar o pininho. Senão a coisa explode. É assim que acontece com você. Aliás, uma pergunta para você. O que é que te desestressa? O que é que você faz e que dá para você aquele alívio gostoso? Eu tenho dois. Eu tenho aquele que é de alívio imediato. Sabe aquele quando você está com azia e toma alguma coisinha e alívio imediato? Que não serve para nada aquilo, tá? Pergunta para o médico para você ver. Mas sabe esse de alívio imediato? Eu tenho. Eu me lembro quando, anos atrás, entramos para essa era de informática e tudo mais, não é? Eu caí para o mundo dos games, né? Então, quando eu chegava assim, estressado em casa, eu falava assim para minha esposa, falei, querida, eu preciso sair matar uns monstros, é isso que eu preciso fazer. Eu pegava aqueles jogos de videogame e saía matando tudo. Saía aliviado dali. Alguns falaram, Nézio, que horror. Horror era eu continuar do jeito que eu estava, meu querido. Horror era eu ver pessoa na minha frente, mas monstro eu podia matar. Então, o videogame dá essa liberada para mim, porque me faz rir, me faz me divertir e tudo mais. Mas eu fui descobrindo outras coisas. Descobri, por exemplo, que o cuidado de plantas e jardins também me desestressa bastante. Eu percebi que eu devo evitar esperar chegar esse momento, né, de pressão total para então buscar o alívio, que eu deveria ter práticas constantes. Quem me conhece de perto sabe o que eu faço sempre, eu procuro sempre começar bem o meu dia, eu procuro me descontrair bastante, eu rio bastante, eu utilizo os tempos de trânsito que às vezes tem aqui doidos em São Paulo para ouvir um bom podcast, para ouvir alguma coisa boa, eu seleciono as músicas que eu quero ouvir, em outras palavras, eu faço o que eu gosto para me desestressar. Sabe por quê? Numa das listas dadas pela Organização Mundial de Saúde, a minha profissão entra na 4ª profissão mais estressante que existe. Tem gente que acha assim, não, pastor, lá entra tudo, pastor, padre, freira, né? Eles acham que pastor, padre, freira é tudo uma maravilha, né? Ainda mais padre e freira, né? Quando você pensa em padre e freira, o que você imagina? Você imagina aquele negócio, paz completa. Você não imagina a pressão que é sobre nós lidamos com gente. A nossa vida é muito estressada, principalmente na questão emocional. Acaba uma reunião aqui, uma pessoa chega para mim, por exemplo, você vê aqui, alguém chega assim, olha, nasceu nosso bebê, puxa, maravilha. Viro para o lado da próxima pessoa, morreu a minha mãe. Entende? Você está feliz, você entra para o triste, suas emoções são jogadas dessa maneira. Nós temos que saber nos controlar, temos que saber organizar a nossa vida. Eu seleciono as coisas que eu mais gosto na vida e gosto de fazê-las bem. Eu, por exemplo, evito tratar de assuntos chatos ou coisa parecida, ou negócios, ou problemas na hora que eu vou comer. Comer, momento de relaxamento, momento de gostoso, de bate-papo, é assim que tem que ser a vida da gente. Sono equilibrado, ter um tempo de lazer, faça alguma coisa. Você fala, eu não tenho tempo para isso, então morra. Então morre, indivíduo. Você quer morrer? Nem gente que sabe que vai para o céu quer morrer, você quer morrer? Até Paulo, apóstolo, você viu Paulo como é que ele falou? Ele escrevendo uma carta aos Filipenses, ele falando assim, porque ele estava preso, não sabia se ia ser livre da prisão ou se ia ser morto. Aí ele escreve para os irmãos de Filipos, dizendo assim, irmãos, eu sei que se eu morrer, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Coisa linda, né, de ver, né? Vou morrer, se eu morrer, fecho os meus olhos aqui, abro os meus olhos diante do Senhor. Mas aí ele completa. Mas, como eu sei que a igreja precisa de mim, eu peço que os irmãos orem por mim, para que eu seja livre também. Tá? Paulão, é você. Você não quer morrer coisa nenhuma. Não quer morrer. Alguém fala, mas morrer. Gente, até Jesus. Você conhece a frase, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso foi dito num momento de grande angústia, quando ele ia ser preso e levado para a cruz. Mudança de estilo de vida
pode ser a melhor forma de você tratar essa síndrome de burnout. Usar o álcool ou as drogas para fugir dessa crise de ansiedade e depressão é o pior caminho possível. Se as suas condições de trabalho estão interferindo na sua qualidade de vida e prejudicando sua saúde física ou mental, eu que te pergunto, vale a pena continuar? Vale a pena ganhar dinheiro e não ter tempo para gastar? Vale a pena isso? Que tal você mudar o seu estilo de vida antes que você não tenha mais uma vida para mudar de estilo? Tem uma pesquisa do International Stress Management Association, Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse. Em uma pesquisa realizada por eles sobre os países mais estressados no mundo, pasme, primeiro lugar, não é novidade para nós, Japão. 70% da população economicamente ativa sofre da síndrome de burnout. Segundo lugar, Brasil. Surpresa para nós. Brasil está com 30%, China 24%, Estados Unidos 20%, Alemanha 17%. O Brasil está estressado. Brasil está viciado em urgência. Líderes urgentes, os chefes, os líderes de equipe querem tudo para ontem. Então, líderes urgentes desenvolvem o quê? Equipes urgentes. Equipes urgentes criam o quê? Pais e mães urgentes, que levam isso para casa e distribuem esse estresse para toda a família. Não é incomum você ver crianças afetadas pelo estresse por causa dos seus pais. Infelizmente, o estresse se tornou um padrão no nosso mundo. Eu vejo pais que são estressados com crianças. Você já viu da maneira como ele segura a criança? Você já viu pais estressados tentando acalentar a criança? Já viu isso? Meu, calma. Não é? Sabe, assim, ele é apavorado. A criança começa a chorar. Isso me lembra um desenho. Você deve se lembrar também. Acho que era do Chili Willy, alguma coisa assim. Tentando fazer alguma coisa para acalmar essa criança. Oh. O que está te pesando? Se você quer se livrar desse esgotamento nervoso, mental e emocional, eu te recomendo uma coisa. Ouça essa palavra de hoje como uma profecia para você. Como se fosse Deus assim, cara a cara, falando com você, com nome, endereço, RG, eu ia falar SIC, não tem mais, não é CPF. Provérbios 16, versículo 20, diz assim, quem acolhe a palavra prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Se você se abrir hoje para a palavra de Deus, você vai prosperar diante dessas dificuldades que você está passando. O que é que te desgasta mais? Para se resolver um problema, é muito importante identificar a causa desse problema. Qual é a causa desse problema? O que é que está gerando esse esgotamento em você? Qual é a origem desse seu esgotamento? Hoje eu vou analisar algumas causas aqui. Muito provável que domingo que vem eu continue, mas eu vou analisar aqui algumas causas de esgotamento para a maioria das pessoas. E eu selecionei apenas 3 delas que eu percebo que são as que mais geram problema. De onde eu tirei essas 3? Te falo. Nós temos no nosso site um item para pedidos de oração. E eu mesmo peguei e comecei a catalogar os pedidos de oração, quais são os temas desses pedidos de oração. E eu pude resumir a maior parte desses pedidos de oração em 3 temas apenas, e cada um desses 3 pontos eu vou tratar com vocês aqui hoje. Primeiro deles, ter as finanças desorganizadas pode ser a causa do seu esgotamento. Uma boa parte das pessoas, elas não sabem viver com o que têm. Se falar em economizar para algumas pessoas, as pessoas se sentem podadas na vida. Não sabem como lidar com o dinheiro. Por causa disso, se enroscam e aí começa aquele efeito bola de neve. Vai crescendo
e enchendo de problemas. No texto do profeta Ageu, no capítulo 1, no versículo 6, disse assim: aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vai perdendo dinheiro, você não vê para onde foi. Chega antes do final do mês, você já está no vermelho, você fala, meu Deus, para onde que foi o dinheiro? Quando você não tem o suficiente para você, isso te desgasta. E quando você toma decisões precipitadas na área financeira, elas te enroscam e isso também te desgasta. Porque muitos de nós estamos presos pelos empréstimos. Quando você quer fazer alguma coisa nova, a hora que você olha o seu orçamento, você vê que você deve tanto para o banco tal, tanto para o banco tal, tanto para as Casas Bahia, e você está lá com aquela, você fala, não, mas eu estou com uma TV novinha em casa, mas uma Bíblia desse tamanho aqui de prestação, não é? Para pagar. E o seu dinheiro já está completamente comprometido. Provérbios 22, versículo 7, diz que quem toma emprestado é escravo de quem o empresta. Tem muita gente escravo de instituições financeiras. Escravo. O sentimento de escravidão é muito ruim. Quando você está preso por uma dívida, é assim que você se sente amarrado, você se sente preso. E quando você se sente assim, o ruim é que você quer jogar culpa em alguém. O primeiro que você joga a culpa é teu chefe, que não te dá aumento. Primeiro cara que você joga a culpa. Ah, minha empresa, meu chefe não me dá aumento. Cara, pensa do outro lado também, para que ele vai te dar aumento? O que mudou desde que ele contratou você? O que você mudou, que você melhorou, que merece aquele aumento? Então, eu te digo uma coisa, se você é desorganizado financeiramente, ainda que você ganhe 100% de aumento, aquilo vai te aliviar nos primeiros meses, e eu te dou talvez 1 ano para você estar endividado de novo, porque você não sabe economizar, você gasta mais do que você recebe. No entanto, eu ainda vejo que o grande vilão de alguns estarem enroscados financeiramente não tem a ver com o quanto ganham, mas com quanto gastam ou como gastam. O problema da maioria das pessoas não é ganhar pouco, mas não saber administrar direito o que tem. Se você quer diminuir o seu desgaste por causa da sua situação financeira, você precisa diminuir as suas dívidas. E o meu conselho para você é, não adianta mágica. É um momento de paciência e perseverança, porque aquilo tem que virar costume para você. Eu quero encorajar você, meu irmão. Do mesmo modo como você entrou nessa dívida, como você entrou nessa crise, você também pode sair dela. Você também pode sair dela. Trabalhe com equipe, com toda a família. Abra o jogo. Tenha uma conversa aberta com a esposa, com filhos. Feche as torneiras. Aos poucos, a coisa vai se organizando. Há um tempo atrás eu recomendei que um dos passos importantes para uma vida bem administrada começa com uma dívida. Interessante, eu falando de se livrar da dívida, mas eu te recomendo você fazer uma. É uma dívida com você mesmo. Sempre, mensalmente, uma parte do seu salário tem que ser poupada. É uma dívida que você faz com você. Você cria uma conta para você mesmo. Você tem que depositar ali. Você tem que guardar o dinheiro ali. Aquilo que nós plantamos é o que vai determinar o nosso futuro. Muitas pessoas não plantam para colher. Elas vivem só do seu salário. Eu estou te ensinando que você pode ter uma outra fonte de renda do que o seu salário. Você precisa aprender a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando você faz economias, quando você investe o seu dinheiro, você é quem está emprestando e está recebendo juros daquilo. A sua semente irá determinar o seu futuro. Você precisa aprender a plantar. É tempo de você começar a plantar bons costumes, por exemplo. Você pode começar isso hoje. E você vai recolher, vai colher, no caso, resultados deste plantio no futuro da sua vida.
Um costume bom que eu quero te ensinar você a começar é esse de poupar. A irresponsabilidade é a maior causa dos endividamentos e das crises financeiras que nós passamos. Você já ouviu essa expressão, né? Dá um passo maior do que a perna. Isso são expressões que minha avó e meu pai usava muito, né? Coloca o seu chapéu onde o braço alcança, né? Em outras palavras, não faça alvos no sentido de gastos maiores do que o seu orçamento compreende. E isso chama-se responsabilidade. E responsabilidade se aprende. Nós deveríamos ensinar isso aos nossos filhos desde cedo. A restauração do bom e velho cofrinho, por exemplo, ele vai aprender a valorizar os pequenos valores, as pequenas sobras, as pequenas moedas, e vai aprender a não desperdiçar. Eu tive uma grande lição com meu filho mais velho. Meu filho mais velho, entenda, estudante, não tem salário, e no máximo que ele tinha, quando ele fazia entrava em alguma pesquisa acadêmica, ele tinha ali um saláriozinho pequeno, de 200 e pouco, de 300 reais, que era praticamente para cobrir suas despesas. E, de repente, surge para ele uma oportunidade de um ano de estudo no exterior, tudo pago, não saiu nada do nosso bolso, foi uma coisa maravilhosa, e vamos para lá, vai, e eu preocupado com a questão financeira dele, falei, não, pai, pode deixar, eu tenho grana guardada. E assim, falando, legal, ele deve ter o quê? Chegou o quê? Guardando o quê? 20, 10 reais que ele guardava por mês, ele deve ter chegado a uns 200 reais ele deve ter no bolso, né? E acho que isso é muito, né? Ele tinha 6 mil guardado não sei aonde, um outro tanto em dólar. Eu falei, você assaltou o quê, meu amigo? Vai estudar no exterior e está voltando com dinheiro no bolso ainda. Aprendeu a economizar desde cedo. Aprendeu a poupar de pouco em pouco. Provérbios 13, 11 diz assim, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Note essa expressão, ajuntar aos poucos, poupar pequenas quantias. Meu irmão, você conseguiu poupar 50 reais esse mês? Poupe. Dá para subir para 100? Melhor. Chegou a 500? Tá bom. Consiga economizar 1.000 reais. Você está uma maravilha, meu querido. Poupa. Ah, mas eu quero fazer investimento. Primeiro poupa, primeiro tenha recursos. Cuidado com investimentos de risco nesse tempo. Faça investimentos mais seguros, mas faça. Esse é o princípio do pé de meia. Guardar desde cedo uma porcentagem da sua renda. Todos os meses, quando temos ali o salário, faz a contabilidade. Aliás, não sou nem eu que faço, é minha esposa que faz isso em casa. Ela sabe, ela separa um valor e põe numa conta nossa que nós não vamos mexer. Nós vamos tirar férias agora. E nas nossas férias, imagina, temos uma grana guardada para nós tirarmos férias. Ela veio para mim e falou, olha, pelas nossas contas, na verdade, dá para a gente conseguir um parcelamento aqui, cabe uma parcela no nosso salário, e nós não mexemos na nossa reserva. Melhor ainda, melhor ainda. Pior coisa que tem é aquelas férias não planejadas, você decide fazer o cruzeiro da sua vida, não é? A viagem da sua vida não foi planejada, de última hora você chegou lá e maravilha. Não, ao contrário, você decidiu ir, reservou um hotel beira-mar, assim, aquela coisa lindíssima, vai pagar em 15 vezes, foi para lá e choveu, todos os dias, deu errado, e você ainda está na 9ª prestação daquelas férias frustradas, e duro ainda. Tudo tem que ser feito com antecipação, com planejamento. Provérbios 21:10 diz assim, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, guarde essa palavra, mas o tolo devora tudo que pode. Você percebe que para uma economia daquela época, falar de comida e azeite armazenado, está falando em época que não se tem colheita, ou época de invernos rigorosos, que não dá para você sair de casa, mas o sábio tem armazenado isso na sua casa. Então, por causa dos sonhos que você tem, você consegue força para armazenar. Eu evito gastar o que eu guardei, porque eu sei que aquilo vai me servir para algo. Minha dica para você, mantenha-se simples.
Não procure subir o padrão de acordo ou acima do seu ganho. Tenha uma vida simples e descomplicada. Para com essa de que porque seu vizinho comprou um carro novo, você tem que ter também. Para com essa dessa concorrência de quem é que ganha mais, quem é que está melhor. Ah, mas se eu aparecer naquela festa com aquela roupa, ou se eu aparecer naquele lugar com esse carro, eu tenho então que me endividar para mostrar para os outros. Mostrar para os outros quem? Para aquela minha amiga lá. Amiga não, inimiga. Quer dizer, você vai gastar uma grana que você não tem para impressionar alguém que você não gosta? Acorda. Salmo 126, versículos 5 e 6 nos ensina uma lição maravilhosa. Aqueles que semeiam com lágrimas. É interessante isso, gente. Nosso tempo de semeadura pode ser difícil, duro, com lágrima. Tempos de semeadura nosso pode ser assim, de aperto mesmo. Gente, olha, eu estou me apertando aqui, estou deixando de fazer um monte de coisa que eu gosto, mas eu estou plantando. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Que se cumpra essa palavra na tua vida, meu irmão. Entre o plantar e colher, haverá muitas coisas que poderão destruir a colheita. Então, persevere plantando coisas boas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não desista. Não desista. Aliás, tem um texto em Eclesiastes que fala para você plantar o tempo todo, plantar em diversos lugares, porque você não sabe qual semente que vai dar certa. Então você tem que aprender a plantar. Você é hoje o resultado que você plantou ontem. Você vai ser amanhã o resultado que você tem plantado hoje. E algumas vezes nós temos que plantar mesmo em tempo de dificuldade. Lembra do que eu falei aqui? Sua semente irá determinar o seu futuro. E por plantar, eu estou falando todo tipo de plantio. Todo tipo de plantio. O plantio da economia é um plantio. Porque eu estou poupando algo para o meu futuro. Quando eu invisto e sou generoso, também é um plantio. Aí já é uma lei espiritual. Que o generoso vai prosperar, dai e ser-vos-á dado, e quem planta, colhe. Nesse sentido, nos maiores tempos de crise financeira da minha vida, eu nunca abri mão, estou falando de mim, fiquei à vontade de falar de você, eu nunca abri mão de dar meu dízimo e minhas ofertas, porque eu sabia, eu tenho que plantar também em tempo de crise, porque eu quero uma vida melhor depois. Como nós já vimos, tem muita gente esgotada mentalmente, emocionalmente, fisicamente, por ter suas finanças desorganizadas. Segunda coisa que eu quero mostrar para você, tem muita gente esgotada, também estressada, por outro motivo. Segundo, ter relacionamentos desgastados pode ser a causa do seu esgotamento. A maioria dos problemas de relacionamentos que você teve, seja em casa ou com alguém no trabalho, foi por causa de coisas ditas na hora errada. Gente, como é importante saber a grande lição, cuidado boquinha com o que fala. Essa lição é ótima. Tem momentos que não é o momento de falar. Eu estou nervoso agora. Se eu pegar então isola, vai lá dentro do banheiro, se tranca. Até você deixar de ser essa monga e virar de novo uma pessoa normal. Quem riu acabou de denunciar a sua idade. A monga do Play Center. Lembra disso? Ahá! Tem uns que estão perguntando, que é isso? Bom, tudo bem. A monga do Play Center. Ok. Deixa sumir esse seu estado monga, que você volta a ficar normal. Quando você fala o que não queria falar, você ouve o que não queria ouvir. É aí que geram-se as discussões e os problemas. As palavras que eu falo, elas têm um forte impacto sobre a minha vida e elas têm um forte impacto sobre a vida dos outros também. Em Provérbios 15, versículo 1, diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero aqui destacar essa expressão, suscita a ira, ela gera discussões. As palavras, elas ferem, elas poluem o ambiente.
O modo de você falar com uma pessoa, você acaba com o ambiente na tua casa. Principalmente dentro da casa da gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque senão fica aquele clima pesado, aquele clima chato, aquele clima sem humor algum no ar, porque você desabou sua chatice sobre alguém. Tem várias maneiras de se falar, tem várias maneiras de tratar um assunto. Se você é do tipo de pessoa que em casa chega gritando com os outros, vou começar dizendo uma coisa para você: você é muito chato. Primeira coisa, tá? Você é chato. Segundo, cuidado, você está destruindo a tua família. Você está fazendo que o ambiente mais importante da pessoa, que é a casa, fique mais chato do que do lado de fora. Uma discussão é sempre resultado de palavras precipitadas, palavras não pensadas. Então, eu queria dar aqui alguns conselhos para vocês, de acordo com a palavra de Deus, para você evitar discussões. Então, lembre-se que nós já vimos isso aqui. Nós vimos aqui o texto que diz, Provérbios 16, 20, que quem acolhe a palavra prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, acolher a palavra de Deus, que Ele está nos falando hoje aqui, pega essa palavra, como eu te disse aqui na hora que nós fomos orar, não somente ouça, mas fala: Senhor, eu vou obedecer isso. Então eu gostaria que você obedecesse, por exemplo, um conselho dado por Tiago. Tiago era irmão de Jesus e se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Sabe aquela igreja que você vê ali em Atos, que fala: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, as orações. Aquela igreja que cresceu e que foi um negócio muito lindo. Líder dessa igreja, Tiago. O cara sabia muito. E ele nos dá o seguinte conselho. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Em outras palavras, ouça mais e fale menos. E aqui ele usa uma expressão interessante, a expressão dele é tardio. Ele não está dizendo que você não pode falar. E ele nem está dizendo assim: você não pode ficar irado. Não, a ira é uma coisa humana. Mas ele fala: tente protelar isso um pouco. Quer falar, o negócio está aqui, engole, respira, controla a respiração, vai beber uma água, está depois, daqui 1 hora você fala. Seja tardio. Espera um pouco para encontrar as melhores palavras e as melhores expressões para falar com a pessoa. Olha um outro texto de sabedoria, Eclesiastes 5:3. Falar demais identifica você como insensato, diz o texto. Eu fiz uma paráfrase desse texto. Então, lá em 1 Anésio 2:1 está escrito assim: quem fala demais fala besteira. Quem é inteligente e tem inteligência interpessoal, inteligência aplicada a relacionamentos, ele maneira no seu jeito de falar. Ele evita ser um desequilibrado. Se você fala demais, se você é uma pessoa que não se contém quando você fala, você é um insensato, tolo. Aliás, aqui a palavra seria idiota. Tá? Provérbios 17:27 diz assim: quem tem conhecimento é o quê? Comedido no falar. Ele mede bem as suas palavras. Quem tem entendimento é de espírito sereno. É interessante essa parte final do texto, que quem tem entendimento, o cara sábio, ele é de espírito sereno. Porque essa é a imagem que você tem do sábio. Você não imagina o sábio é um cara estressado, você imagina? Você imagina o sábio um cara assim estressado o tempo todo? Não, você imagina o sábio aquele cara bem sereno, pacífico. Você pergunta uma coisa para ele, ele fica quieto, parece que não te ouviu, não é? Leva tempo para te responder. Quer ficar menos esgotado? Quer ter menos problema? Ditados da Dona Olinda, minha avó: boca fechada não entra mosquito. Então, ouça mais, fale menos
E quando precisar falar, retarde um pouco o que você vai falar, espere um pouco, tardio no falar, seja de espírito sereno e comedido no falar. Você vai evitar muito problema na sua vida. Amém? Terceiro, nós já vimos aqui que finanças organizadas causam esse estresse todo. Já vimos que relacionamentos desgastados geram isso. Terceiro e último, seu tempo desorganizado pode ser a causa do seu esgotamento. Você não vai me responder. Vai responder para você, tá bom? Não levante a mão. Mas quantos de vocês chegaram aqui, a reunião já tinha começado? Mas nem para vir na igreja você consegue chegar no horário? Se você está com esgotamento nervoso, mental e emocional, pode ser o fato também de que você está carregando um peso muito acima do que você pode suportar. E esse peso pode estar vindo da sua má administração do seu próprio tempo. Você fala, não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu concordo com você, não vou discordar de você. O provável é isso mesmo. Mas é aí que está o problema. Numa paráfrase de um texto de Provérbios, a paráfrase fica assim, Provérbios 17, 24. Uma pessoa inteligente deseja ações sábias, mas um tolo começa as coisas em muitas direções. Note que a Bíblia chama de tolice a pessoa que ela começa o dia querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E ela não percebeu ainda que ela não ganhou da parte de Deus o diploma de onipresença, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não dá. Você sai, começa o dia com 10 coisas para fazer e termina o dia frustrado, que você só conseguiu fazer 3. A correria do dia a dia leva a gente ao esgotamento, a falta de planejamento, de como você vai organizar o seu tempo, isso te esgota. Até o seu momento de sono à noite acaba sendo perturbado pela sua correria que o dia a dia fez você ter. Aí você sonha com o quê? Sonha que está querendo voar, sonha que está correndo, que tem um ladrão que vai te pegar. E o pior, na hora que você está correndo, parece que as pernas não saem do lugar, não é? Você não percebeu que o teu corpo está gritando para você alguma coisa? Eclesiastes 5, versículo 13, uma frase do texto diz assim, depois nós analisaremos outra frase do mesmo versículo. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. Uma outra paráfrase diz que muita ocupação te traz pesadelos. Muitos dos pesadelos que nós temos é consequência do esgotamento físico e mental. Às vezes é uma espécie de válvula de escape para as nossas emoções. Mas a Bíblia ela nos alerta que esse excesso de preocupação, carregar peso demais na sua mente, mexe até com o seu sono e com a sua saúde. O que você tem que fazer? Você precisa mexer na tua agenda. Todo mundo tem 24 horas e não adianta você achar que você é tão importante que você precisa ter na sua agenda 30 horas, porque Deus não vai te dar. Fica uma dica aqui para você. Isso deveria ser uma regra para você, tá bom? Não adicione nada à sua agenda sem primeiro tirar algo de lá. Ah, mas eu preciso fazer um curso. Tá, você vai tirar o quê para colocar esse curso? Ela já está sobrecarregada e se você tentar adicionar mais alguma coisa para fazer, alguma coisa vai ter que se tirar de lado de qualquer jeito. E normalmente o que a gente tira? Tempo com a família, tempo com os filhos, um tempo de descanso. Você tira as coisas que te produzem saúde. Você não pode fazer tudo. Aliás, acho que é bom repetir isso, né? Atenção, você não pode fazer tudo. Não dá. Essa decisão de você tirar algumas coisas da sua agenda vai te dar um impacto muito grande na sua vida. Se você conseguir reduzir só, estou falando pequeno, hein? 5% da sua agenda, você já vai perceber o quanto mais aliviado você vai estar para o seu dia a dia. Muito do seu esgotamento vem por você não saber dizer
não para algumas coisas. Gente, quando anos atrás eu passei por um coach, um norte-americano, um irmão muito querido, fez uma análise comigo de ponta a ponta na minha vida, e ele chegou assim: tem uma coisa para você mudar. Eu falei: ai, que maravilha! Tanta coisa que eu achei que tinha que mudar. Ele falou: uma. Eu falei: que legal. Ele falou: você tem um defeito grave, você não sabe dizer não. Era verdade. Eu confesso para vocês o seguinte: é igual o cara que é alcoólatra. O alcoólatra, ele é alcoólatra pro resto da vida. Mesmo que ele não beba por 10 anos, ele tem que ter a consciência: eu sou um alcoólatra, então eu não vou beber. Esse que é a consciência de alcoólatra. No meu caso, isso aqui também está em mim. Isso. Eu não sei dizer não. Então eu tenho que saber isso, mesmo que eu esteja acertando por anos, eu tenho que entender que essa é a minha doença, é a minha tendência. Então eu tenho que lutar contra ela. E estou aprendendo. Mas, gente, é uma delícia. Como é gostoso, assim, aquela coisa, porque tem um detalhe na minha vida que todo mundo quer colocar alguma coisa na minha agenda, né? E às vezes eu olho para a pessoa e falo: querido, eu não posso, não dá, não consigo. É interessante quando você faz isso, você começa a organizar melhor a sua vida. Nós, às vezes, tentamos impressionar as pessoas, agradar todo mundo, e nos vemos enroscados com o tempo, com a agenda, e aí isso vai repercutir na nossa disposição e saúde. Tem uma solução para isso, queridos, e essa solução é algo que vai requerer de você algo do seu tempo. É interessante, olha só que interessante. Na primeira coisa que eu lhe falei, quando eu falei sobre problemas financeiros, eu falei que você resolve problemas financeiros aprendendo a ter um gasto. Ou seja, o gasto com você mesmo, onde você vai pegar uma parte do seu salário e vai poupar. Você aprende a resolver problemas assim. Da mesma forma, você aprende a resolver o seu problema de falta de tempo doando uma parte do seu tempo para algo importantíssimo para a sua vida, chamado oração. Você precisa disso. Aprenda a colocar num papel os seus afazeres daquele dia e ore sobre aquilo. Isso é uma prática minha. Quando eu chego na minha mesa de trabalho, ou eu faço no meu computador ou numa folha de papel. Quando eu percebo que são coisas para ser resolvidas naquele dia, eu faço logo ali no papel, que é para não arquivar, para acabar, jogar fora e estar resolvido e deletar da minha mente. Aliás, eu aprendi isso com aquele coaching. Muitos anos atrás, David Cornfield chegou para mim e disse o seguinte, falou: olha, uma das coisas que você precisa fazer, porque eu tinha problema de dormir à noite. Eu dormia preocupado. Esse problema eu já resolvi. Ele me falou o seguinte: é que você dorme com problemas na sua mente. Então você vai fazer o seguinte: naquele tempo nós não tínhamos eletrônicos, não tínhamos nada disso. Ele falava assim: pega um pedaço de papel, antes de dormir, caneta e papel, anote tudo que você tem que fazer para o dia seguinte. Anota. Põe ali, fecha e vai dormir. Ele falou: tira da tua cabeça, põe no papel. Está lá, você não vai perder, você não vai esquecer. Que essa sua preocupação de não querer esquecer que te deixa tenso. Faz isso. Eu aprendi a fazer isso. Como eu já resolvi esse problema na minha vida, eu faço isso agora quando eu tenho algumas coisas para fazer durante o dia. Ou eu faço num pedaço de papel, ou eu faço num arquivo texto que fica aqui para mim, onde eu pego, anoto tudo que eu vou fazer naquele dia. Em seguida, eu fico olhando para cada uma daquelas coisas e vou orando uma por uma. Uma por uma daquelas coisas. Assim você organiza o seu dia. É interessante, uma pessoa uma vez chegou assim para mim e falou sobre, estava me perguntando, falou: me dê uma razão pela qual, você tem várias, me dê uma razão pela qual você, por exemplo, é um dizimista. Eu falei: sabe o que o dízimo me ensina? Me ensina uma coisa muito interessante o dízimo, que eu pratico isso desde os 11 anos de idade. Me ensina uma coisa muito interessante. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu salário? Eu vou entregar o dízimo. Eu falei: não é entregar o dízimo. A primeira coisa é fazer conta. Como é que eu vou saber quanto que é 10% sem fazer conta? Então, o princípio me ensina a sentar e fazer conta. Primeira coisa que eu tenho que fazer com o salário é fazer conta. Da mesma forma, quando você vai orar, a oração ajuda você a pôr em linha os seus problemas do dia e sua vida. Às vezes você está assim: meu Deus do céu, eu estou com tanto problema, legal, põe tudo no papel. Aí você põe no papel assim: eu estou com um problema sério. Qual é o teu problema? Não, cara, eu estou com um problema, sabe, minha esposa, eu estou com um problema sério com ela, tá, tua esposa, legal. Qual outro problema? Minha esposa.
Tá, mais outro problema. É que eu preciso conversar com a minha esposa. Tá bom, solução para o seu problema. Eu preciso falar com ela. Pega o telefone, dá para ele e fala, resolva seu problema. Às vezes nós achamos que os nossos problemas são tão grandes, quando vamos colocar no papel, vemos que não são tão assim. Ponha claramente no papel e ore sobre cada um daqueles temas. Concentre-se naquelas coisas. Veja a mão de Deus agindo. Busque sabedoria de Deus para aquela hora. Um tempo quieto, devocional, inspirador de oração, vai fazer muito bem para você e deixar você sintonizado com o teu Pai Celestial. Uma das coisas que eu amo fazer pela manhã é meu tempo devocional de oração. E um detalhe, eu sou agitado, eu não sei ficar muito quieto no lugar. Então eu faço o meu tempo devocional da minha maneira. Encontre a sua maneira de fazer. Eu gosto muito, eu gosto quando eu vou, procuro acordar mais cedo, dar uma passeadinha lá no meu jardim, tirar umas fotos de algumas das flores, gosto de ver essas coisas, e naquele tempo é o meu tempo de comunhão com Deus. Que eu estou falando com Deus, lidando ali com a criação e com a vida que tem na criação, vendo toda a criatividade de Deus para aquele dia e recebendo aquela criatividade para o meu dia. Salmo 90, versículo 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse texto seria o mesmo que dizer, nos ensine a fazer o melhor com o nosso tempo, para que nós possamos crescer em sabedoria. Este salmo aqui é uma oração. Vamos orá-lo junto nesse momento? Vamos fazer juntos essa oração? Aliás, posso convidar você a ficar em pé nesse instante, por favor? Eu ainda tenho mais um texto para ler com você. Mas leia esse juntamente comigo agora. Vamos falar juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Queridos, essa é a arte perdida da oração. Eu já ouvi muitas regras sobre oração, tem gente que complica a oração, tem uns crentes que têm umas mentalidades esquisitas sobre oração. No entanto, nós precisamos voltar para o Evangelho e aprendemos o que Jesus ensinou sobre oração. E aqui eu leio o último texto com vocês. Mateus 6, versículo 6, diz assim o texto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, ou seja, o seu lugar secreto, o lugar que é só seu. Feche a porta, ou seja, entre você e Deus. E ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Talvez a sua oração dessa semana seja uma dessas três. Senhor, me ajuda a organizar o meu dinheiro. Ou talvez seja, Senhor, me ajude a resolver os conflitos que eu tenho nos meus relacionamentos. Ou talvez uma terceira, Senhor, me ajuda a organizar melhor o meu tempo. Lidando com essas três causas, eu te garanto que você vai acabar com esse estresse na sua vida. Esse esgotamento vai passar. Agora, eu convido você a não sair daqui hoje sem fazer um voto diante de Deus. Afinal de contas, Deus falou com você. E sua devolução para o que Deus lhe falou, sua resposta a Deus nesse momento, chama-se obediência. Então esse é o momento, eu não vou fazer nenhum apelo aqui à frente, eu vou fazer um apelo para você no seu lugar agora aqui. Vou convidar você a fazer uma coisa nesse momento. Pode fechar os seus olhos um instante, por favor? Responda para você mesmo essa pergunta, qual é a área da sua vida que você precisa mudar? Nós citamos aqui relacionamentos, vida financeira, organização e administração pessoal do seu tempo. Qual é a área da sua vida que você precisa mudar? Nesse momento é o momento de você orar. Eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração diante de Deus agora, dizendo para Deus que você aceita a mudança. É uma oração curta. Expressa para Deus. Deus, eu aceito mudar.
uma pausa agora. Amém. Há um princípio interessante que a gente nunca pode perder na nossa vida, a nossa habilidade e capacidade de sonhar. Nos momentos mais difíceis da vida de Abraão, Deus chega para ele e faz ele sonhar. O grande desejo do homem é que ele queria ter filho. E Deus chega para ele e fala: Abraão, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Deus, não consigo. Tá bem, sua descendência vai ser assim. Deus deu uma visão para ele. Deus trabalha, na Bíblia Sagrada inteira, você vai notando que Deus trabalha com sonhos na vida da pessoa. Você nunca pode perder esse sonho na sua vida. Agora lembra, você não resolver isso, que nós falamos agora há pouco, uma dessas 3 áreas, vai matar esse sonho seu. Vai impedir você de chegar nesse sonho. Então, para você chegar nesse sonho da sua vida, poupa. Como eu disse, a plantar semente é sofrimento às vezes. Eu vou sofrer, vou economizar, vou guardar, vou me podar de algumas coisas, mas eu vou chegar lá e vou resolver meu sonho. Eu vou realizar esse sonho da minha vida. Relacionamento. Qual é o seu sonho de relacionamento? Puxa, eu queria que a minha casa fosse mais gostosa, eu queria que minha família fosse legal. Legal. Para chegar lá, está lá do outro lado desse lugar. Daqui para lá tem um túnel, meu querido. Esse túnel chama-se uma boa conversa entre 2 pessoas. Olho no olho, cara a cara, coração com coração. Tem um período de sofrimento, sim. Mas eu te garanto uma coisa, que se você sofrer esse momento de desabafar, conversar, chegarem a acordos, vocês vão colher muitas coisas boas lá adiante depois. Da mesma forma, com relação a você que está estressado, fazendo 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Querido, eu sei como é difícil dizer não, por experiência própria é muito difícil. Mas começa nessa semana falando não para algumas coisas. Começa diminuindo algumas coisas, não muito grave, 5% que você diminua na sua agenda. Você vai sofrer um pouquinho, é meio incômodo algumas coisas, vai ganhar algumas caras feias, mas você vai ganhar um alívio tão gostoso. Você vai estar tão livre para algumas coisas. Aprenda a valorizar o seu tempo. Às vezes você anda tão tenso na sua casa, que você já dorme com o celular ligado do seu lado, o telefone de casa com o volume mais alto, com medo de você, sabe, alguém ligar e você não ouvir. Esses dias em casa, nós íamos para o nosso dia de folga, eu fui lá no telefone, desliguei o telefone, chequei o celular, todo mundo em casa, desliguei e falei, ninguém nos interrompe. Ainda fui lá no interfone e tirei do gancho. Ninguém vai nos interromper, nem o testemunho de Jeová vai me acordar. Vou dormir. Tem as minhas amiguinhas de testemunho de Jeová que batem lá em casa, eu bato papo com elas, são tão simpáticas, mas elas chegam tão cedo. Hoje não, não quero. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus mude a tua história, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos. Recebam coragem, recebam ousadia, recebam poder do Senhor sobre suas vidas, para que suas vidas sejam completamente transformadas a partir de hoje. Livra meus irmãos do estresse, livra meus irmãos desse esgotamento, que eles possam viver bem esta vida boa, abundante, que o Senhor prometeu nos dar aqui. Em nome de Jesus. Dê aos meus irmãos coragem para enfrentar o que têm que enfrentar. Decisão para mudar o que precisam mudar. E que eles experimentem o melhor do Senhor para o resto de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus falou com você hoje? Então vamos aplaudir o Senhor. Deus é muito bom. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe você, meu querido. Participa da nossa festa. Abracem-se uns aos outros. Vão em paz.